Iniciar a gravação. Pronto. Boa noite novamente, meus amigos. Hoje é a nossa aula. Quero dar parabéns para quem está aqui. Justifico. Sexta-feira, 9h10. Quem trabalhou o dia inteiro aí está cansado e está online. Parabéns, eu, gente. Isso aí. Quero deixar claro que, sinceramente, a pandemia chegou. E na hora muita gente ficou assim: ah, e agora? O que que eu faço? Eu não vou para aula, eu não sei fazer, mas é uma realidade que está cercando a gente. E aí vocês sabem, ou nós vamos nos adequar e vamos continuar tocando o barco, ou a pessoa vai perder todo o conteúdo da faculdade. Não tem outra alternativa. Ou você aceita e se adequa a uma realidade diferente, ou então você se rende, finge que estuda e finge que aprende, né? Porque não tem outra saída. Então eu quero simplesmente dar boa noite e dar parabéns aí para quem está firme, para quem já entendeu que vai ser assim que vai funcionar. Inclusive, eu verifiquei uma notícia esses tempos. Tudo bem, Bara? Boa noite. Boa noite, professora. Eu verifiquei, estava conversando com o pessoal, há quem diga que nós vamos voltar a um regime normal de aula. No Paraná, tem gente dizendo que em agosto. Ah, mas eu não gosto. Eu também não. Mas, Sinceramente, eu odeio aula virtual. Outra coisa é que vocês não sabem, mas esses dias no sétimo semestre, eu tentei ligar o data show uma vez, duas, chamei o técnico, eu não tinha aberto nem a lente. Sou uma a negação lente, em computador e é uma época mesmo de superação. E nós vamos ter que nos adequar. Inclusive, hoje eu soltei um PQP. Estava falando via WhatsApp com um analista do Poder Judiciário de uma vara criminal, ele é o chefe da vara criminal. Aí eu conversando com ele, perguntando de um processo e tal, aí ele falou assim: ah, vai ter audiência virtual, tá tendo para o criminal. Daí eu falei assim: ah, é? Qual o programa que vocês estão usando? Conversando no clique, ele, o do CNJ. Aí eu falei: ah, puta que o pariu, outro programa para eu me virar. Daí ele falou: o que foi, doutor? Eu falei assim: não. Tem juiz que está usando o Zoom, tem juiz que está usando do TJ, tem juiz que está usando o Skype. Agora você me vem com um quarto programa, eu não sei nem mexer em computador e coloquei um quaquaquá, né? Daí eu escrevi para pegar menos mal. Mas enfim, gente, imagina se eu falo, ah, não vou assistir aula virtual, não vou fazer audiência virtual. Essa é uma realidade que é sexta-feira, 9h10, vai ter que entrar na internet e ver. Quem tá querendo falar que tá dando migué em si mesmo. Porque a aula está sendo ministrada, é a ordem do governo, a faculdade não pode fazer nada, inclusive a ordem é não parar com as aulas e não pode ir pessoalmente. Então, assim, eu lamento muito quem acha que está batendo migué e está levando isso na brincadeira, viu? Parabéns para os que estão presentes e, gente, vamos tocar o barco, que a nossa realidade não vai mudar porque a gente não está feliz com ela, né? Isso é coisa de gente mimada, né? Mas, enfim, vamos continuar aqui a aula. Eu estava pensando no que fazer. Ariana, boa noite. Eu não estou te vendo, meu anjo, mas eu vi aqui que você mandou um boa noite para mim. Boa noite. Vocês me pediram para corrigir as questões e, a par disso, não tenho obstáculo nenhum, não. Eu até gosto de fazer essa correção, então eu vou falar para a gente fazer junto aqui, principalmente a correção da primeira atividade que eu passei para vocês, que muita gente surtou e era algo extremamente fácil, tudo bem? O legal é que é o direito posto, é o direito prático mesmo. Então, assim, vamos lá. Deixa eu verificar aqui se a gente consegue abrir a sentença e vocês conseguem ver comigo.
Então, vamos juntos, vamos fazer a primeira correção. Tudo bem? Deixa eu abrir aqui o arquivo. Onde tá? Só um pouquinho. Direito penal, acho que eu tô no arquivo errado, viu? Aula anexo. Perfeito. Tá, beleza. Agora deixa eu ver como que eu vou fazer isso. O Zoom tá aqui. Pronto. Abriu para vocês? Abriu? Olhem na tela. Eu pus na tela. Abriu? Ainda não. Não, olha na tela. Porque se abriu para Mara, abriu para ti. Abriu. Agora abriu. Vamos lá. Meus amigos, vamos entender, até pus o óculos, hein? Vamos entender qual foi a parada desse exercício que eu passei para vocês. Não sei porque alguns surtaram. Em verdade, nós estávamos tendo aula sobre o quê? Sobre dosimetria da pena, não é? Então a pergunta é: vocês têm que ter mente jurídica. Se vocês começarem a advogar e vocês quererem ver tudo de tudo, vocês não vão ter tempo. A mente é jurídica, o raciocínio é eminentemente jurídico. Nós estamos tendo aula de dosimetria da pena. Então, indago, o que interessava para nós? Nada mais, nada menos do que a dosimetria da pena. Teve gente que me pediu para absolver o cara. Eu falei, mas você tem o dom, hein? Vem trabalhar comigo porque a tua imaginação é fértil. Vamos lá. Nós tivemos um rapaz processado pelo delito de roubo, caput, ou seja, roubo na modalidade básica, sem qualquer aumento. Isso é o que diz aqui, mas vamos lá. E também artigo 244, que é corrupção de menores. O que aconteceu? Em verdade, esse era o roubo em concurso de agentes, tudo bem? Eles subtraíram um carro de um senhor mais de idade. O rapaz subtraiu um carro com o senhor e, para tanto, estava em concurso de agentes com um adolescente. Haja vista ele estar em concurso de agentes com o adolescente, nós temos ali um concurso de pessoas, porquanto não estamos mais na modalidade básica. O concurso de pessoas, ele revela para nós uma causa de aumento. Já estudamos isso, não estudamos? Concurso de pessoas, o que você faz? Abre o Código Penal, artigo 157, e você vai ver lá que o concurso de pessoas traz para nós uma causa de aumento. Então, nós estamos diante de um roubo majorado em concurso de pessoas com corrupção de menor. E aí? Aí nós verificamos que o juiz considerou as provas e entendeu por bem que a pessoa fosse condenada. O acusado foi condenado. Aqui foi verificada, então, diversas provas existentes. A colheita das provas, ela foi resumida na audiência de instrução e julgamento. Houve meramente colheita da prova oral. Pessoas foram ouvidas. E olhem, saímos do roubo caput, subtrair coisa alheia móvel para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência à pessoa, de pena de 4 a 10 anos e multa, para a modalidade majorada, porque temos uma causa de aumento, qual seja concurso de 2 ou mais pessoas. Mesmo que um seja adolescente, a gente já conversou, isso é chamado pseudo concurso, porque o adolescente vai ser julgado na vara da infância e juventude, enquanto
responderá por ato infracional e não por crime, ao passo que o acusado vai responder como de fato respondeu perante vara criminal. Pois bem, foi determinado, então, na verdade, a palavra certa foi deliberado pelo juiz o quê? O roubo circunstanciado ou roubo majorado. Isto é inconteste. Agora, o que sobrou para nós? Para nós, então, nós temos a dosimetria da pena. Nós temos que verificar aqui, então, a dosimetria da pena. E é isto que interessava para nós. O que? A gente vai verificar como que a juíza fez essa dosimetria da pena e, dentro do que nós estudamos, se houve algum erro. Vamos lá? Do roubo majorado, obviamente, vocês têm que ter em mente que a pena de cada crime é feita individualmente. A primeira lição que eu queria passar para vocês: o roubo faz-se uma aplicação da pena apartada da aplicação da pena do corrupção de menor, do delito de corrupção de menor. Então, primeiro, cada delito deve ter a sua dosimetria, a sua quantificação apartada. Primeira coisa, faz-se uma primeiro, depois faz-se a outra. Não se deve misturar, ok? Ótimo. Vamos ver o roubo majorado. Por que majorado? Lembrando a vocês, majorado por quê? Porque ele tem meramente, em sua terceira fase, uma causa de aumento, em que consiste no concurso de duas ou mais pessoas. Vamos lá. Primeiro, a culpabilidade é o grau da reprovabilidade da conduta. E foi normal, dentro da normalidade prevista no tipo legal. Concordam? Perfeito. Nada demonstrou um juízo de reprovação social exacerbado. Nada além daquilo que gira na esfera da normalidade do que já está previsto pelo delito de roubo. Ok. Antecedentes. O réu não possui qualquer antecedente criminal, ao passo que ele não responde, ele nunca respondeu a outra ação penal. Nunca teve outra ação penal. Ele não tem condenação nenhuma. Tudo bem? E lembro a vocês, ação penal em andamento e inquérito policial, de acordo com a súmula 444, não é causa hábil para deflagrar antecedência. No caso, ele nem ao menos tinha qualquer ação penal ou inquérito em andamento. Única incursão criminal. Conduta social ao que se aquilatou é normal. Ok, para mim, tá certo. A juíza não verificou nada que demonstrasse anormalidade. Personalidade. Lembra daquilo que eu passei para vocês? A personalidade, em que pese ela aparente ser simplista, ela nos remete a uma dogmática extremamente complicada. Por quê? Porque ela precisa de conceitos técnicos, tal como psicológicos, psiquiatras, antropológicos, e o juiz não detém esta modalidade de conhecimento, e mesmo que se tivesse, deveria fazer um estudo individual sobre o assunto, o que não foi feito, haja vista que ele teve contato com o réu 2 vezes, uma na audiência de custódia em 2 minutos e outra no interrogatório em mais 2, porquanto nada da personalidade sob o viés técnico foi apurado. Motivo. Se é um crime contra o patrimônio, o motivo do crime é nada mais, nada menos do que, se é um crime contra o patrimônio, do que ter uma vantagem econômica indevida, buscando, por exemplo, o veículo.
Nada demais novamente restou apurado. Não extravasou a órbita de normalidade trazida pela norma já no tipo abstrato. Óbvio, todo crime contra o patrimônio quer uma vantagem visando um lucro fácil. Agora, liga o radar. As circunstâncias do delito, aquelas circunstâncias que rodearam a prática delitiva, são graves, pois os agentes se utilizaram de violência desnecessária, dando-lhe socos no rosto e no estômago. Aqui a gente vai precisar analisar o caso concreto. Depois, as consequências são graves, pois, em que pese tenha sido recuperada a res furtiva, houve um prejuízo. A res furtiva é a coisa furtada, é o carro, o veículo. Houve um prejuízo de R$190. Então, por fim, o comportamento da vítima nada contribuiu para o crime. Pois bem, restou então negativo duas circunstâncias judiciais: consequência do crime e que as circunstâncias são graves pela exacerbada violência empregada. Vamos verificar? Vamos analisar o processo? Vamos primeiro. Houve efetivamente um excesso de violência ou a violência foi uma violência tal como esperada pela prática de um crime de roubo? É isto que nós devemos perguntar. Por quê? O que nós temos que ter em mente é no seguinte sentido: todo crime de roubo é subtrair coisa alheia móvel mediante violência física ou grave ameaça. Portanto, para se praticar o roubo, ou você vai ter uma violência física ou uma grave ameaça. São circunstâncias inerentes, íncitas ao tipo penal. O que a juíza considerou no caso concreto foi que essa violência extrapolou a órbita de normalidade. Pergunto, isto ocorreu mesmo? Ao meu ver, não. Porque, indagado a vítima sobre o assunto, ele foi categórico em dizer: houve um soco. Não foi isso que ele disse? Ele foi categórico em dizer que... Só um pouquinho, vamos lá. Eu tenho o depoimento dele que a juíza trouxe na sentença. Vamos lá. Houve um soco e um chute na parte traseira. Porque quando foi ordenado que ele desse a coisa, ele resistiu. Gente, veja, em nenhum momento você vai fazer uma defesa alegando que ele tinha o direito de bater. Não. O que nós estamos falando é sob o viés do bis in idem. A violência, ela já está disposta no tipo penal como elementar para a prática do roubo. E esta violência, conforme os dizeres da própria vítima, ela foi empregada apenas para ultrapassar a resistência da vítima. Porque o roubo, a violência é para que seja ultrapassada a resistência, a qual pode ser uma violência moral, uma grave ameaça, ou uma violência propriamente física. E a própria vítima falou: eu resisti um pouco, então eles me deram um chute e um soco. Vejam, eu já peguei casos em que
A pessoa era rendida, entregava a coisa e depois, quando caída no chão, se dava 5, 6 chutes. Aí eu concordo veementemente que houve o emprego de violência além daquele necessário. Mas no caso concreto, a violência empregada foi unicamente para ultrapassar a esfera da resistência da vítima, conforme ela mesmo disse. Porquanto eu considero que há um erro na circunstância que rodeou o delito, porque não houve violência exacerbada, mas nada mais, nada menos do que a violência que já está prevista no próprio tipo penal. Tudo bem? Não estou falando que não houve, vejam, eu estou falando, houve violência? Sim, positivo, mas ela já é inerente, já está disposta no tipo penal, não extravasando a esfera da normalidade. Tudo bem? Então aí estava o primeiro feito sobre o delito. Vamos para o segundo? Vamos lá? Ótimo. Segundo detalhe: consequências do delito. A juíza considerou que o prejuízo foi acima do normal. A juíza considerou que o prejuízo foi acima do normal, uma vez que houve o gasto necessário de R$190. Pergunto: se nós estamos tratando de um crime contra o patrimônio, obviamente haverá um prejuízo patrimonial. Estamos diante de uma consequência natural do delito. Ora, um crime contra o patrimônio consumado, como de fato ele foi denunciado, um roubo consumado, obviamente que gerará um prejuízo patrimonial. É o que você espera do delito de roubo consumado. Afinal, é um delito que tutela o patrimônio alheio. Novamente, o valor de R$190, ele não é sequer maior do que um salário mínimo. Portanto, em nenhum momento pode-se conceber que esta consequência suplantou também o viés da normalidade, agregando uma esfera além daquela que já era esperada, algo fora do tipo penal. Então, nesta toada, era simplesmente para verificar que houve o recrudescimento, a elevação exacerbada da pena base, uma vez que as duas circunstâncias judiciais, circunstâncias do crime e consequências delitiva, elas foram elevadas sem amparo da legalidade, por meio de um excesso. Tudo bem? Ótimo. A par disso, eu vou abrir aqui posicionamentos para vocês começarem a ter contato com, só um pouquinho, com decisões superiores. Vamos lá. Olhem o que diz o Tribunal de Justiça do Paraná, num julgado sobre o tema revisão criminal de sentença, roubo, pretensão de afastamento do aumento aplicado à pena base, em razão da valoração negativa das consequências do crime. Igualzinho, o juiz aumentou a pena base, primeira fase da dosimetria, considerando consequência negativa por causa do valor. Olhem o que diz: perda patrimonial inerente ao delito de roubo, aumento indevido. Por quê?
Porque um crime contra o patrimônio tem como consequência esperada simplesmente nada mais, nada menos do que um prejuízo econômico. Outro julgamento. Vamos lá. Esse do Tribunal de Justiça de São Paulo. Roubo qualificado e adulteração. Nos crimes de roubo, tá, a parte que interessa aqui para nós. Aumento da pena base do crime de roubo, inviabilidade. O significativo valor do bem subtraído, no caso um veículo, não pode ser considerado para aumentar a pena base, uma vez que o tipo penal do crime de roubo já pressupõe a ocorrência da perda patrimonial da vítima. Seria, então, nada mais, nada menos do que o bis in idem. Professora, e como que poderia ser considerado? Atualmente, a jurisprudência vem entendendo que, em casos em que há vamos supor que eu vendi uma fazenda e trouxe 500 mil para casa, 100 mil para casa. Se for um valor extremamente excessivo, fora do padrão da sociedade, certo? Tudo bem será aumentado, mas não para valores corriqueiros em crime de roubo de um carro e etc. Eu já verifiquei um cara que estava com 150 mil em casa, foi roubado e o juiz aumentou. Mas aí eu também não me opus. Por quê? Porque era o dinheiro de uma casa que ele tinha vendido, o besta me pegou em dinheiro e trouxe para casa. Aí, ok, tudo bem? Beleza? Ótimo. Também vamos ver o que os tribunais superiores dizem sobre a violência física no delito de roubo quanto à pena base. Olhem o que disse o senhor. Deixa eu tirar aqui. Tá. Olhem o que dizem o senhor. E aí pegaram eu, e mesmo assim eu resisti um pouquinho ainda, para eles não levarem o que queriam levar. Eu fiquei uns 5 minutos ainda e fui parar lá na calçada. E foi aí que eles me derrubaram e me deram um soco. Eles chegaram a agredir o senhor, eles me deram um soco e depois um chute para me derrubar. Aí conseguiram levar o carro e o celular. Pois bem, foi perguntado ainda se ficou marca, se deixou uma lesão corporal. E ele disse não, só ficou vermelho na hora. Portanto, vejam, o roubo é a violência, em termos técnicos, para romper a capacidade de resistência. No caso concreto, ele mesmo fala um soco e um chute, porque durante 5 minutos eu resisti. Então, depois que ultrapassaram, não se deu nada a mais. Se depois que tivessem pegado, subtraído os objetos dele e continuasse batendo, concordo que seria exacerbado. Ou se a violência fosse extremamente forte, ao passo de gerar uma lesão, quebrar o nariz, um dente, concordo que seria exacerbado. Mas da forma que foi utilizada, a violência física, ela é nada mais, nada menos do que inerente ao tipo penal. Neste sentido, vamos ver o posicionamento. Vamos lá. Olhem, fundamentação genérica, suporte em elementos inerentes ao tipo penal. Já disse então o STF que se houver a existência de uma circunstância que já é suportada pelo próprio elemento do tipo penal, não se deve aumentar a pena base. É este o entendimento. Tudo bem? Então, neste sentido, olha o que diz o STJ. Por fim, o uso de vis corporalis, a força corporal, a violência contra o corpo, é inerente ao tipo de roubo, cujo já é elementar para a subtração da coisa alheia a violência ou a grave ameaça. Portanto, não se deve aumentar a pena base. Eu não digo que se deve desconsiderar a violência,
mas eu digo que essa própria violência já foi considerada pelo legislador quando deu a pena de 4 a 10 anos. Inclusive, é o que diferencia do furto, em que a subtração sem violência é de 1 a 4 anos. Certo? Outro detalhe que eu colocaria nessa apelação é o seguinte detalhe. A juíza, ela considera que na audiência de custódia ele confessou o crime. Ou seja, vocês estão me ouvindo? Ela considera que ele confessou o crime. E a confissão... Oi, Eduardo, gostei. A confissão é nada mais, nada menos do que você assumir a sua concorrência para o delito. É isso que é a confissão. É você assumir a sua concorrência para o delito. Quando esta confissão for usada como prova, se a confissão for usada como prova, tal como foi na sentença, tanto que a juíza citou a confissão quando ela falou das provas. Então vejam, se a confissão for usada como prova, isto é a súmula 545 do STJ. Toda vez que a confissão for usada pelo juiz como prova, ela deve ser reconhecida. No caso, a juíza cita a confissão. Está na sentença. Durante a audiência de custódia, ele confessou o crime assim, 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 assado. Portanto, ela não pode se negar a aplicar a confissão, certo? Também teríamos ali uma outra atenuante de pena na segunda fase. Qual seja? A outra atenuante na segunda fase é que ele era menor de 21 anos, ao passo que nós também tínhamos uma agravante, que era que a vítima era maior de 70. Então, haja vista a existência de duas atenuantes, confissão e menoridade, vejam, as duas de cunho subjetivo, que nós já conversamos em sala de aula, as duas de cunho subjetivo, elas devem preponderar e até por que não dizer aniquilar a idade da vítima. Porque nós temos duas confissões, duas atenuantes subjetivas e uma agravante objetiva. Portanto, nesta fase, não deveria ter aumento nenhum. Certo? Pois bem, e por fim, não houve erro nenhum da sentença, não houve erro nenhum da sentença no que tange, não houve erro nenhum na sentença no que tange a causa de aumento, porque o juiz aumentou a causa de aumento. Vamos ver aqui? Só um pouquinho, eu vou voltar no tipo penal. Vejam, não, tá aqui, roubo. Ó, se cair, eu vou mandar de novo e a gente volta, tá? Porque falta menos de 1 minuto. Se cair, eu já vou passar um novo link para vocês. Mas olhem só, a causa de aumento é de 1/3 até a metade. A juíza aplicou no mínimo legal, em 1/3. Ok, porque existia uma única causa de aumento. Se existisse duas, ela deveria se aproximar mais da metade.